Instagram, agora sim, ao vivo aqui pelo YouTube e Instagram, com a previsão 2026. Ai, como eu me sinto honrada, ano a ano, de fazer essas previsões, as previsões da semana, semana após semana, aqui com vocês. Para mim é um prazer imenso fazer essas previsões, porque eu acho de extrema importância esse tipo de conversa que a gente tem nessas previsões. Deixando claro aqui, como eu sempre digo, o meu objetivo não é fazer previsões pragmáticas, falar de acontecimentos, muito menos falar de vida de artista ou de política, não. A minha vibe é diferente. Eu vou falar sobre a energia de 2025 e dentro do meu conhecimento, dos meus estudos, tudo que cerca essa energia de 2025. E depois nós vamos fazer o mês a mês, ver a energia de cada mês do ano, trazer uma energia dos anjos para auxiliar, para a gente tomar essa força como auxílio nas dificuldades, tombos, tropeços de cada mês. No ano, aqui a gente vai falar de energia, de que forma que nós podemos utilizar a energia e o entendimento para transformar a nossa vida, contribuindo com o nosso processo individual e evolutivo e também com o todo, porque toda vez que eu me aperfeiçoo, que eu me emancipo, que eu tenho entendimento, eu contribuo também com a energia do todo, né? Então, é isso, é sobre cuidar do meu processo e somar com o todo. Então, em primeiro lugar, aqui, eu quero deixar claro para vocês, essa previsão é uma previsão feita com o tarô. Aqui eu vou usar 2 tarôs diferentes. A introdução da energia do ano, eu vou falar do planeta regente, eu vou falar da numerologia, eu vou falar do anjo regente, eu vou falar dos orixás que regem, eu vou falar dos raios atuantes mais fortemente nesse ano. E daí, vocês tomem as suas conclusões. Por que que eu trago diversas vertentes diferentes? Eu, Daniela Paz, sou espiritualista e tenho uma visão espiritualista através do mundo, o que me permite estudar, adentrar diversos lugares, conceitos, dogmas, religiões, extraindo o melhor, aquilo que faz sentido para mim de cada uma delas e utilizando da melhor maneira possível, somando com o todo. Então aqui eu trabalho de maneira muito livre, trazendo diversas energias referentes a dogmas, crenças de diversas frentes energéticas, ciências e pseudociências. Então a gente traz esse mix de energias utilizando da forma que mais fizer sentido para você. Essa é uma previsão coletiva, quer dizer, as energias, as interferências em relação a todas essa soma de numerologia, planeta, orixás, raios, mestres que estarão mais ativos e atuantes nesse ano de 2026, coletivamente. Então essa energia e a energia de cada mês afeta a todos nós. Agora, se você quer saber individualmente o que eu te aconselho, individualmente o seu ano pessoal, que energia e possibilidades cercam esse ano, quais desafios que podem aparecer e como lidar e driblar da melhor maneira possível esse ano, a mandala dos 12 meses, entendendo os 12 meses de 2026 pessoalmente para você. Então, você precisa fazer a sua mandala pessoal, que é um atendimento incrível e a agenda está aberta a partir já dessa próxima semana. Então, hoje é sábado, 29 de novembro de 2025, a partir de 1º de dezembro, esse atendimento de mandala dos 12 meses, previsão 2026 individual, já estará disponível. E eu sugiro muito que você aqui nesse vídeo, que você preste atenção, salve nos seus favoritos, faça anotações, palavras-chave,
para você entender e se prevenir de todas as energias, saber como utilizar o melhor da energia de 2026 e driblar as dificuldades, os pontos negativos. Depois, posteriormente, você pode comparar o seu mapa pessoal, a energia do ano e chegar num lugar ainda mais profundo. E por que eu preciso saber de tudo isso? Gente, isso daqui, esse conhecimento, esse entendimento é a emancipação do seu eu, é a maestria sobre você mesma, é entendimento, é autoconhecimento, tá? E isso é muito importante. Assim como Mestre Jesus deixou esse ensinamento para nós, ele não deixou nenhuma religião aqui, ele deixou essa consciência crística e o entendimento de que vós sois deuses. Ele nunca quis dizer que você só chega a Deus, à fonte, através dele, mas através dos ensinamentos e da consciência crística que te leva à emancipação em relação a todo esse inconsciente coletivo e essa loucura toda que acontece aqui. A emancipação dessa matrix te leva à iluminação, à ascensão e ao entendimento, que é o propósito de todos nós encarnados aqui, individual e coletivamente. Mestre Saint Germain também dizia: o poder do eu sou e a conexão com a sua essência, o seu eu autêntico, cumprindo assim o seu processo evolutivo, aquele programado por você mesmo antes de encarnar aqui. E diversos outros mestres que trouxeram ensinamentos através de suas origens e vertentes, mas que conversam muito bem com tudo isso que a gente vai falar. Então, os dogmas religiosos foram muito importantes para despertar a nossa fé, um entendimento, mas talvez de uma maneira que tenha tirado o seu poder de cocriação, temendo a um Deus todo-poderoso e o pior, esperando vir um Salvador. E a realidade é que o responsável pela sua salvação é você mesmo. Você precisa fazer o seu caminho não com resignação, carregando aquele peso e entendendo que aqui é um planeta de provas e expiações e o que chega até você é porque Deus mandou e você tem que se resignar. Não, mas com resiliência, de entender que você está num processo evolutivo, rumando a sua ascensão. E situações até desagradáveis que chegam até você são uma possibilidade de entendimento e às vezes degraus nessa escalada ascensional que você se impôs até como uma crença de precisar aprender, passar por tudo isso para estar numa condição consciencial e evolutiva melhor. Mas eu não preciso ficar resignada aqui. Eu posso entender e transformar a minha realidade. E aí entra o ensinamento de Saint Germain com eu sou. A ligação com a sua consciência divina, o poder de tomar as rédeas da sua vida, da sua situação, sendo assim co-criador da sua realidade junto ao universo. Isso é emancipação. E esse é o caminho. Mudar faz parte, mudar é saudável, mudar faz bem e a gente muda conforme a gente aprende e evolui aqui. Então, essa previsão aqui tem o propósito claro de auxílio para a nossa evolução individual e coletiva. Mais nada. Quanto à curiosidade e os acontecimentos pragmáticos através dessas energias, vocês tirem suas próprias conclusões. Comparem com tantas previsões pragmáticas que tem por aí, tá bom? E vamos lá, vamos começar. Vou falar da energia do planeta em primeiro lugar, tá, gente? 2026 é um ano que será regido por Marte. E o que traz essa energia dessa regência de Marte? Em primeiro lugar, Marte pede atitude. Marte pede movimento. Marte é conhecido como o planeta da guerra. E estando sob a regência de Marte, a gente pode falar de conflitos mais acalorados.
Marte traz essa energia de resoluções, de inovação, de ser pioneiro, sabe? E então a gente pode esperar inovações, realizações, pioneirismo, avanços tecnológicos importantes e científicos, avanço na medicina e um movimento rápido, tá? Para que as coisas aconteçam. Agora, o que Marte traz também é impulsividade. Então, o ponto que a gente precisa controlar isso individual e coletivamente, aqui a gente está falando da previsão para o planeta, são os impulsos destrutivos. Os ânimos ficam mais acalorados, mais exaltados. Então, qualquer situação de discórdia, de polarização, pode tomar um rumo maior do que o normal. Isso pode acabar em briga. O que a gente pode esperar também, aqui, sendo aqui no Brasil, 2026, um ano de eleição presidencial, disputas acirradas, e se você não tomar cuidado, briga com família, com parente, com amigos que discordem da sua opinião, tá? Então, findarem amizades, findarem relacionamentos, a gente sabe que isso já vem acontecendo há algum tempo, mas ano regido por Marte, isso pode intensificar. A nível mundial, é necessário muita oração e união para que pequenos conflitos não se tornem grandes conflitos. Existe sim uma preocupação em relação a uma guerra em 2026, então isso é falado por aí. Existe essa probabilidade? Sim, existe, mas como probabilidade. Então, como eu disse para vocês, a gente entender as energias, entender a mandala é exatamente a nível evolutivo, para que a gente possa fazer diferença. Mas e aí, que diferença pode fazer eu e a minha vontade numa eminência mundial de uma guerra? Cara, primeiro que a gente precisa começar por nós, trabalhar a paz dentro de nós. Lembra que tudo aquilo que você pensa, que você sente, produz uma energia elétrica e magnética. E isso se expande, você comunga das suas emoções, da sua energia, da sua vibração com a psicosfera coletiva. Então, se você fizer por você, você já vai ajudar fazendo um movimento. Eventos a nível mundial, a nível estadual, o ideal é que você junte mais pessoas com o mesmo objetivo de paz, se unam para fazer mesas radiônicas planetárias. Eu mesma faço uma vez por mês, a terceira quinta-feira de todo mês, publicamente, a mesa radiônica coletiva e planetária. Isso é uma energia que, se somada, isso vai se expandindo, expandindo, expandindo. E quando a gente altera a vibração de determinada situação, de determinado país, a gente pode sim alterar acontecimentos físicos. Assim como entender a sua energia pessoal, a sua mandala pessoal, e entender aquilo que vai contra os seus interesses e aquilo que você julga que é melhor para você, você muda sim. Você entende, você se programa e você faz um movimento positivo de mudança quanto àquilo que não é legal para você. Então, sim, dá para se mudar acontecimentos. O futuro está em outra dobra de tempo e espaço. Tudo é probabilidade. Então, se tudo continuar mediante as energias e ao andar da carruagem, se tudo continuar do jeito que tá, a gente culmina ali. Mas dá tempo da gente começar a trabalhar um movimento inverso, se a gente não quer que chegue ali. E quando a gente fala de nível planetário, a gente precisa de união de forças. Agora, se você não fizer a sua parte, porque você tá esperando essa união, é capaz de ninguém fazer nada. Então comece a dar esse passo. E evite pessoalmente conflitos. Evite discutir situações que não vão chegar a lugar nenhum e possam gerar uma briga, uma discussão mais acalorada e até mágoas, perder amizades de pessoas caras a você por causa de besteira. Marte traz esse movimento. Então, se por um lado, movimento, pioneirismo, resolução de problemas e conflitos, Marte é fazedor, ele chega chegando. Por outro lado, ele também promove esse aumento dessa impulsividade individual e coletivamente. Então, se você pensa que individualmente, o que seria essa força de Marte
aquele momento que você tá mais briguento mesmo, que você não tá levando desaforo para casa, que você decidiu o seu rumo, ali você vai fazer esse movimento e não quero saber, porque eu não vou permitir que ninguém me atrapalhe. A nível mundial você multiplica, né, por pessoas, países, nações e tal. Então, por um lado, o lado muito positivo é esse movimento, pioneirismo, resoluções de questões que vinham rolando. Marte traz muito esse desmascarar também de situações que estavam por debaixo do tapete. As forças de 2026, de modo geral, falam de sacudir esse tapetinho para varrer a sujeira de baixo. Então você pode esperar revelações, situações assim bafônicas aparecendo que já aconteciam, mas que estavam escondidas por debaixo do tapete. Esse movimento de Marte traz isso à tona. 2026 é um ano 10, que muitos entendem, inclusive nas escolas pitagóricas, que a gente trabalha com o número de 1 a 9, assim como as escolas das 9 estrelas relacionadas ao I Ching e ao Tao, a gente entende como um ano 1. Então eu vou falar das duas forças, porque as duas fazem muito sentido e vão se fazer muito presentes. O número 10 é Iod, é o número de Deus, do dedo de Deus, e a energia de Deus, a energia divina, comandando os povos e as nações. Então a gente pode esperar esse movimento de conflito, mas Deus apontando o seu dedo também e trazendo as revelações que levam a gente à cura, ao entendimento, à ascensão. Nós temos proteção divina também frente a todos esses acontecimentos. 10 também é a roda da fortuna, também conhecida como a roda de Sansara no tarô, que fala de movimento e altos e baixos. Então a roda uma hora tá em cima, outra hora você tá embaixo. Então fala de um ano bem movimentado e um ano de grandes acontecimentos, que terão pontos muito fortes e favoráveis, movimentos positivos, e aqui eu acredito principalmente nessa área de avanço científico, avanço tecnológico, avanço nas comunicações, mas também um movimento de desmascaramento, de estruturas sendo rompidas, e muitas vezes a gente se sente ali no caos, no meio da roda, até que a gente levanta, respira um pouco e entende esses acontecimentos. Então, anos de altos e baixos, questões muito positivas, sabe? Pioneirismo, desbravamento, mas questões negativas também, e conflitos entre luz e sombra em todos os sentidos. Polarizações, desequilíbrio e muitas vezes movimentos bruscos que a gente precisa respirar, colocar o pé no chão, se situar para lidar com esse movimento. Possibilidades de se prosperar muito, mas possibilidades de perdas muito sérias também a nível financeiro. Aqui eu tô falando, mas isso pode se estender para todos os assuntos. Então, pessoas que de repente estavam ali, ó, na luta, na batalha, na labuta, e de repente a situação vira de um jeito que você fala, gente, eu não sei aqui onde eu acertei trabalhar. Eu trabalho muito todo dia, mas eu não sei aqui onde eu acertei que o negócio virou. Então, por exemplo, você tem lá 1000 seguidores nas redes sociais. De repente, você não sabe onde você acertou, que você publica um vídeo que te traz mais 3.000 seguidores. Você fala, gente do céu, isso dando um exemplo aqui, muito natural aqui no nosso dia a dia, tá? E também movimentos de perdas, da gente ver, assim, muitas empresas, pessoas grandes ali, que de uma hora para outra decretam quebra, decretam falência. Então, a energia de 2026 é a energia de altos e baixos, e a roda gira, e a roda vai girando. Então, a gente tem que acompanhar esse movimento. Ano de muita movimentação em todos os sentidos. Ano no aspecto amoroso, que muita gente que estava procurando um amor encontre casa muito rápido. São movimentos rápidos. Por outro lado, casais que você jamais esperaria se separam.
sabe? Porque é final de ciclo, gente. É o final de um ciclo que a gente veio trazendo por 9 anos, encerrou o ano 9, ano de 2025, que vai chegando ao final precisando desses fechamentos. E a roda de Sansara, que é o 10, fechou esse ciclo. Agora a gente precisa movimentar, porque as mudanças precisam chegar. Então, mudanças bruscas e altos e baixos, tá? Essa é uma energia que a gente pode esperar bastante nesse ano. Quando a gente vai para o ano 1, que muitas vertentes trabalham com 9 estrelas, é que na Cabala a gente trabalha com 22, tá? Mas aqui num ciclo de 9 a gente vai para um ano 1, eu considero as duas forças, tá? Ano do mago, ano relacionado ao mago, ano que se faz necessário você usar a sabedoria, tudo que você acumulou em sabedoria, em conhecimento na sua vida, para desbravar novos caminhos, novas possibilidades, novos universos. Ano de pioneirismo, então ano que aquela ideia que você trabalha já há tanto tempo e parece que não vai, de repente engrena. Às vezes as pessoas só não estavam prontas para aquela sua conversa, mas assim, novas ideias ganham muita força, novas tecnologias chegando e ganham muita força. Ano de começos e recomeços auspiciosos. Então, assim, se você sempre teve vontade de empreender, 2026 é um ano que essa vontade começa a transbordar e que você pode tomar um movimento. Se você pensa em fazer uma transição de carreira, é um ano que aquilo que te incomoda na carreira atual pode tomar uma força tamanha que acabe compilando nessa transição antes do que você imaginava. Então, as novidades estão em alta e a nossa alma grita por novidades em 2026. Então, é um ano que deve a gente sentir passando muito rápido, ano de muitos acontecimentos, de velhas estruturas se rompendo, se quebrando, chegando ao fim para que o novo possa surgir. Ano que a gente tem que tomar cuidado com impulsos, porque com a mesma velocidade que as coisas acontecem, discussões bestas podem tomar um rumo muito grande. Isso a nível individual, a nível familiar, a grupo de pessoas e até ao coletivo dos planetas, podendo culminar em guerras. Tá repreendido. Mas sim, existe essa energia que precisa ser olhada, que precisa de cuidado, tá? Ano que a gente vai querer realizar os nossos sonhos, projetos, que a gente cansa de ficar parado e esperar alguma coisa acontecer e partir para ação. E Marte impulsiona esse movimento. Quando a gente fala aqui da energia que a gente trabalha de Feng Shui arquétipo, muito associada ao Tao e ao I Ching, a gente fala de um ano regido pela força do elemento água. O número 1, o primeiro trigrama, o trigrama da água, que fala da necessidade de trabalhar as nossas águas internas, tanto no sentido de equilíbrio, que é um elemento equilibrador, quanto no sentido de permitir a fluidez desses movimentos que chegam até nós, que chegam no planeta e que chegam na nossa vida. A água pede que a gente quebre a rigidez em relação à nossa maneira de enxergar o mundo, de pensar, de enxergar a vida, de enxergar e julgar muitas vezes as pessoas. Então a água pede que você permita fluir, sabe? Que você permita que o novo chegue até você com fluidez, com naturalidade, que você consiga ter equilíbrio para lidar com todas as mudanças e acontecimentos. E a água fala principalmente do nosso corpo emocional e o nosso corpo de sentimentos. Então, trabalhar as nossas teimosias, as nossas intransigências,
aceitar o novo com fluidez, estar fluindo com a energia do todo, dançar conforme a música, tá? Então a água pede em 2026 que a gente tenha mais malemolência, mais flexibilidade para lidar com as mudanças, para lidar com os acontecimentos e para equilibrar as nossas emoções frente a um ano de tantos altos e baixos e remexidas aqui. Vamos lá. O anjo regente é nada menos do que um serafim. Serafim Metatron rege 2026. Metatron é o serafim senhor dos 12 raios, serafim das 12 estrelas. Metatron está à frente da grande fraternidade branca universal. Então, Metatron, com esse imenso poder, ele está tanto à frente na proteção da grande fraternidade, a proteção de todos os trabalhadores da luz que trabalham junto com essa fraternidade. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Trabalhar junto à fraternidade, sob os auspícios e proteção de Metatron, não é só com quem trabalha conscientemente, com linha de mestres e raios, ou quem tem esse conhecimento. Vamos entender que a grande fraternidade branca universal, ela é uma união de 40 fraternidades. Dentre elas, seres extraterrestres confederados, como arcturianos, andromedanos, sirianos, pleiadianos, e tantos outros, antarianos, muitos povos confederados trabalham junto à grande fraternidade branca. Quem cuida dessas confederações, desses comandos todos? Comando Ashtar. E tem diversos outros comandos associados, comando Santa Esmeralda e muitos outros. Gente, são muitos seres, muita gente. Aí você fala, e onde entra outros acontecimentos? Orixás são os encantados. Eles são os chefes dos elementais e de todos os elementos. Então acreditem, não existe separação no universo. A separação é só pra gente aqui nessa 3D. No cosmo, todo mundo trabalha junto e misturado. Então, eu sigo muito o lema da Escola da Fraternidade dos 12 Raios, da Doriana Tamburini. De Exus a ETs, somos todos um. E eu acredito muito nisso. Cada um tem o seu papel dentro de todas essas energias. E a grande fraternidade branca é essa grande união unida para auxiliar a transição da Terra e da humanidade nesse momento tão especial que a gente está vivendo, tá bom? E quem é Metatron aqui é o Senhor dos 12 Raios. Ele está à frente protegendo toda essa galera, toda essa intenção, tá cuidando também da transição e de tantos trabalhadores da luz, encarnados e desencarnados em diversas esferas que também trabalham para esse mesmo propósito. Então, inclusive, Metatron, ele criou todo um sistema energético e transmitiu esse sistema energético de proteção, nutrição de todo o nosso campo, inclusive de reconexão das hastes do nosso DNA, proteção do nosso campo para todos os acontecimentos. Chama Sistema Protensional de Metatron e Sandalphon. E esse sistema foi transmitido para Doriana Tamburini pelo próprio Serafim, tá? E tanto a Fraternidade dos 12 Raios da Doriana Tamburini, quanto eu, Daniela Paz, aluna da Fraternidade dos 12 Raios, ministramos esse curso do Sistema Protensional para você aprender a refazer todo o seu campo e utilizar essa energia. E eu vou marcar a turma de Sistema Protensional já para janeiro, tá bom? E tantos outros cursos que a gente tem em agenda aí, 2025 e 2026. Mas esse em especial é uma força, é uma energia que a gente vai utilizar e trabalhar muito em 2026. E é muito bom que você esteja com todo esse sistema também conscientemente trabalhando a proteção e a nutrição de todo o seu campo. Quem que é o complemento divino de Metatron? Sandalphon. Sandalphon também um serafim
E Sandalphon trabalha muito junto ao consciente coletivo da humanidade. Sandalphon trabalha muito os solfégios, a música terapia, os sons que curam através da vibração. E ele está muito associado, o trabalho dele é muito diretamente com o inconsciente coletivo da humanidade. O lado bom e o negativo, buscando transmutar, né, com essa força e com essa energia, linhas de crença negativas vindo de toda eflúvia destrutiva ao redor do planeta Terra, tudo que já aconteceu e que continua acontecendo, que deixam essas crenças tão plasmadas nesses inconscientes. Então, Sandalphon faz esse trabalho direto com Metatron como complemento divino, trabalha também muito diretamente com Anubis, que é o hierarca supremo do karma, que fala dos karmas individuais e coletivos, e que geram essas crenças que ficam muito impregnadas. Então, o que a gente pode esperar com essa regência? Oxigenação, purificação, mutação também desse inconsciente coletivo. E, de novo, como 2026 é um ano de grandes revelações e acontecimentos planetários e cósmicos, pode ser que um ano muito disruptivo, que muitos véus se rompam. Logo, esse inconsciente coletivo também dá uma bela, de uma limpada, de uma purificada e de uma oxigenada. E o que a gente precisa? De muitas pessoas despertas para segurar essa vibe de quem pode não dar conta, né, dessa conversa. Então, isso é muito importante, são regentes muito poderosos no momento certo, no momento que a humanidade precisa muito dessa frequência, dessa energia. Então, ó, movimentação no inconsciente coletivo, altos e baixos, revelações, finalizações e recomeços, tá? Orixás que cuidam de 2026. O primeiro deles é Ogum. Ogum é o senhor dos caminhos abertos, representa a força do ferro. E esse elemento ferro, com o seu facão de ferro, abre os caminhos para o novo. É guerreiro, tá? E é também um senhor da guerra. E ele traz transformações severas, abertura de caminhos e vitória frente aos adversários. Como complemento divino, esposa de Ogum, temos também a energia de Yansan, senhora dos ventos e das tempestades. Então, o que a gente pode esperar dessas forças aqui, desse casal? Yansan levantando a poeira, levantando toda a sujeira que foi colocada de volta, debaixo do tapete, trazendo disrupturas, abertura para um novo caminho, levantando tudo que precisa ser levantado, rompendo, descortinando com velhos padrões, velhas crenças e trazendo muitas revelações bombásticas. E Ogum tá sempre pronto para a batalha, tá sempre pronto para a guerra, tá ali na defesa e abrindo com seu facão os caminhos para que a gente possa ir de encontro com o novo. Então, gente, me diz, vai ou não vai ser um ano bombástico? Aí, em relação às previsões pragmáticas que tem por aí, vocês tirem suas próprias conclusões. Como que a gente pode entender a energia de Yansan? Ela está muito associada aqui no I Ching ao trigrama do trovão, elemento madeira, que é uma verdadeira tempestade purificadora, que não deixa nada debaixo do tapete, tudo aquilo que foi escondido, camuflado, coisas erradas que foram feitas e escondidas, a tendência é que em 2026 tudo venha à tona, tá? Não sobre nada. Já Ogum tem associação com o trigrama do lago, o metal 7, elemento metal. E o lago está muito associado à força da mente, não só a física, trazendo descortinamento, clareza mental. E é uma energia, a energia do lago, que fala
a gente precisa de muita clareza e discernimento para as coisas fluírem. Então, se Ogum é reconhecido também como o senhor da guerra, ele não foge de batalha, o lago, ele quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, ele fala também do confronto, sim, apesar de que o lago foge de confronto, tá? Mas para ele, assim, é necessário muita justiça, porque o mais importante é a sua consciência, você poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, entendendo que, assim, o que foi feito com a santidade das intenções, sabe? Aqui vale muito entendimento de não importa o que você faz externamente, não pensa qual é a história bonita que você vai usar de convencimento. Pensa que a única coisa que você não tem como escapar e como se livrar é da sua própria consciência. Então você pode até fazer uma coisa errada, mas cuidado com a coisa errada, porque ano de Ansan, ano de trovão, nada fica muito escondido não, tá? As coisas vêm à tona. Mas você pode até pensar que você vai fazer uma coisa, sei lá, uma traiçãozinha, uma coisinha assim, e que o que os olhos não veem, o coração não sente, fica tudo bem. Esse ano não vai funcionar. De duas formas. Primeiro, nada fica escondido. A força dos ventos e tempestades e trovões descortina tudo e traz a verdade porque é justo e é direito. Então aqui impera essa força de justiça mesmo. Segundo, você vai ficar muito mal com tudo que você fizer que vá de encontro à sua consciência. Você não vai conseguir lidar, tá? Você vai ficar louco pensando, meu Deus do céu, arrependimento e a culpa vão te culminar. Até se não vier pela força dos ventos e tempestades, você acaba confessando, porque você não vai ter paz. Lembra de uma coisa, você pode enganar qualquer pessoa, agora a sua consciência você vai levar para o caixão e além. Não vai ter como você escapar. Então, assim, tanto a gente fala, Ogum é muito justo, dessa justiça, de não pense que aquilo que você faz, que você consegue esconder e que você não vai lidar com consequências. Primeira consequência que você vai ter é uma culpa que vai te corroer, sabe? Uma insônia, de você não conseguir dormir com peso na consciência em relação àquilo que você fez. Depois, a verdade vindo à tona, seja pela sua própria boca que não aguentou conviver com aquilo, seja porque nesse ano nada fica escondido. Então, ano de se pensar, de ter muita clareza e discernimento antes de tomar as atitudes, porque vem muito pesado. Tudo que é feito de errado esse ano vem muito pesado. E vem com o peso do julgamento e da mão de Deus. Os movimentos e ciclos rápidos e movimentos que descortinam e trazem tudo à tona. E uma justiça divina operando de uma forma grandiosa aqui. O que é maravilhoso para todas as pessoas de bem, tá bom? Energia também associada a Ogum no tarô, a carta do carro, tá? E o carro fala da vitória, vitória contra os adversários, sobre os inimigos, mas de escolhas que são necessárias e a consequência, sua vitória vem das suas escolhas. Aqui o carro fala muito também de a escolha é livre, a colheita é certa. Fala também da necessidade de você tomar as rédeas da sua vida e ser condutor da sua carruagem, fazendo boas escolhas, pautadas na clareza mental e na consciência. E Ansan no tarô fica muito associada à energia da imperatriz, de novas ideias, criatividade, tudo aquilo que você quer gestar e fazer acontecer, só que aqui num tempo muito rápido. 2026, essa gestação é rápida de todos os projetos e objetivos, porque você tem aquela vontade intrínseca de ir pro novo, de começar coisas novas. Só cuidado, pensa direitinho, para você não meter os pés pelas mãos. Amadureça essas ideias, porque você vai ter que lidar com a sua consciência. E essa cobrança aqui também vem muito rápido, tá? Que mais? Raios regentes nesse ano de 2026. Os raios que vão estar mais fortes e mais potentes é o primeiro raio azul
e o 10º raio dourado. Então, é a força do 1 e do 10. No raio azul, temos a regência de Lorde e Lady Sirius, Arcanjo Miguel e Lady Fé, nosso arcanjo guerreiro e seu complemento divino. Do azul, que podemos esperar? A fé inabalável, o fortalecimento da nossa fé, e muitas pessoas que não tinham fé alguma em nada, de repente sentindo na alma a necessidade de se apegar em alguma coisa e fortalecer a sua fé. E é a fé que vai te segurar nesses altos e baixos, nessa roda de Sansara de 2026. Então, um ano que a conexão com a espiritualidade e a busca por uma conexão com a espiritualidade estará em alta. Virtudes: fé inabalável, devoção, proteção, autoconfiança. No 10º raio, deusa Alexa e deus Ouro são os regentes. Arcanjos Valeuel e Paz. Essa chama amarelo dourada é a chama dourado, especificamente, o dourado solar, tá? O 10º raio. É a energia do sol, é a energia universal, é a energia do sol central. Então, energia solar, Hélios e Vesta. Então, você pode esperar suprimento divino em abundância, fortalecendo a sua fé. Aqueles que têm fé e que estão abertos a receber, a integrar esse suprimento divino, têm grandes possibilidades de prosperidade e abundância. Prosperidade, aquela que abre todas as portas e caminhos, não somente a prosperidade financeira, mas a abertura de caminhos, principalmente a abertura na mente, a expansão de consciência, alcançando patamares conscienciais e uma evolução muito mais rápida e muito maior. Opulência, tá? Então, assim, muitas pessoas nesses momentos de muita movimentação, que hora tá tudo em paz, outra hora você tá no caos, é onde a gente vê o melhor e o pior das pessoas e da humanidade. Então, muitas pessoas dispersando uma bondade divina, sabe? Que serão verdadeiros anjos na Terra, trabalhando em prol da humanidade. Você pode esperar muita união, muitos grupos se unindo em torno da fé, seja da espiritualidade, seja através de alguma religião, mas uma união de pessoas com o propósito de auxílio à humanidade e ao planeta. Muitas pessoas que se faziam de boazinhas e não eram, também tendem essa maldade se mostrar e ficar em evidência. Mas lembrem-se, é o ano de Od, é o ano do dedo de Deus. Então a justiça de Deus também não falha nesse ano, tá bom? Então aqui falamos da energia do ano de 2026.